Tem do Fluminense, acho que eles estão num momento que, até de entendimento que eu acho que mudou um pouco nos últimos anos. Eu entendo o que eles ficam irritados. Acho que o André, quando ele fala com a repórter até falou das conquistas do Fluminense. Acho que ali é uma irritação com um todo, assim, que é uma coisa que tem acontecido muito, e acho que na era de redes sociais é pior. Se tudo, eu até falei outro dia sobre isso quando eu falei de Supercopa, Recopa, que eu acho isso tudo aí um amistoso com taça que dão muita importância. Tudo hoje é vida ou morte, assim, tudo hoje não tem que ganhar o próximo, tem que ganhar o próximo. E se tudo é vida ou morte, o que realmente é importante vira igual. Hoje ganhar a Libertadores e ganhar o estadual acaba não tendo muita diferença, porque assim, o cara, se ele ganha a Libertadores, que é um título grande, e empata com o Madureira no primeiro jogo estadual, já tem gente cornetando. Eu acho que meio que é isso que eles estão passando. Fala, caramba, cara, a gente acabou de ganhar um negócio, era o campeonato menos importante, nós perdemos para um time que, aí eles não falaram isso, eu que estou falando, um time que é melhor que o nosso, e eles sabem disso. O time do Flamengo é melhor que o do Fluminense. E já estão enchendo o nosso saco. Aí não é nem, acho que, imprensa, é a torcida. No outro jogo chamaram o Diniz de burro, no jogo de ida. Acho que isso está meio assim intolerante. Acho que o Fluminense, ele meio que, no Campeonato Carioca, era um time que podia jogar tranquilo. O que aconteceu no Carioca, ok. Nós acabamos de ganhar, tivemos até a pré-temporada um pouco para frente, né? Teve que esticar as férias por causa do Mundial. Acho assim que eu entendo a irritação deles. Eles acabam descontando em pessoas que não fizeram nada, mas acho que a irritação é pela cornetagem no geral. Eles estão... O Abel às vezes dá uma dessas assim. Acho que eles estão se sentindo meio... Caramba, pô, o que a gente fez ali em dezembro não vale mais nada, pô. Já estão cornetando a gente no primeiro campeonato, mas eles vão ter que lidar com isso e vai ser cada vez pior. Acho que quando o Diniz fala de um cara ali, provavelmente algum youtuber torcedor que... Eu não sou técnico, mas eu não aguento o youtuber torcedor, cara. Imagina... Cara, acho que deve ter youtuber torcedor que quando o time ganha ele fica chorando. Porque, cara, eu queria que perdesse para poder fazer um escândalo. O Diniz fala isso na coletiva. Então... Tem influenciador que torce contra porque vai dar like, vai dar mais like. Eu que não sou técnico jogador, acho terrível, pô. Imagino para quem tá ali. Então eu entendo um pouco o que eles estão sentindo. Mas também não é muito pouco por parte do treinador ligar pro que tá falando o youtuber torcedor? Sim, acho que ele devia ignorar. Que sedâneo, ele tem que nem ligar pro que tá falando o youtuber torcedor. Isso eu concordo. Ele devia ignorar totalmente. Ele faz o trabalho dele. Agora, mas é o que o Mauro diz, né? Também não dá pra ficar se prendendo no passado, como foi o Flamengo em 2023. Não, mas o Flamengo em 2023, ele foi uma vergonha. 2022 ganhou Libertadores, Copa do Brasil. Não, Libertadores e Copa do Brasil. É que eu acho que o passado ainda tá muito recente, ele não é tão passado. E nem começou a Copa do Brasil, a Libertadores, o Brasileiro, não aconteceu praticamente nada. Até a Recopa, que se tivesse perdido pra mim, tanto faz, eu já falei, pra mim isso é tudo amistoso com taça, Supercopa, Recopa. Mas ainda ganhou isso aí também. O que queriam que ganhasse, pronto, ganhou da LDU. Tá bom, tanto faz, mas ganhou. Então, eu acho assim que tá meio intolerante. Como eu falei, o Abel às vezes se irrita com isso também. Acho que os jogadores, no geral, eles estão mais irritados, mas vai ser assim. No mundo de rede social vai ser assim. O que você ganhou ontem, amanhã já não vale nada. Você entende essa revolta? Eu acho que às vezes eles até descontam. Eu acho que a pergunta da menina não teve nada demais. Acho que ela fez uma pergunta normal. Eles até descontam em alguém, mas eu entendo que eles estão sentindo. Tipo assim, o que a gente fez outro dia não vale nada. Então, por isso que eu digo, tem proposta, vai. Tem proposta, não pensa duas vezes, vai. Você não, né, Mauro? Você acha que não é justificável a revolta do Diniz? Cara, eu acho o seguinte, Não, entendeu? Porque são dois lados, né? O Bruno... Ele vai ser criticado. Ele quer o quê? O que ele quer da vida, o Diniz? Quer treinar o Fluminense, ganhar a Libertadores, ganhar só elogio? Outro dia ele reclamou ali que depois do jogo da LDU discursou, filosofou, não sei o quê, bababá na beira do campo. Cara, é assim mesmo que funciona. Não tem outra opção, amigo. Então vai treinar o Aldax de novo. O Aldax tem que encher o saco. Só o Vampeta talvez cobre um pouquinho dele. Mas que o Vampeta vai cobrar? O Vampeta não vai. O Vampeta é tão gente boa que não vai cobrar. Porque não é assim que funciona, cara. Treina um time grande, foi campeão de títulos importantes. Então vai ter cobrança. Vai ter cobrança. Agora, se o personagem em questão é irrelevante, ele não deveria se incomodar. Se for alguém relevante criticando, então também, dependendo do nível da crítica, tem que saber conviver com ela, cara. Então não consegue conviver com crítica agora? Então os juízes vão reclamar do Diniz, que reclama do juiz o tempo todo. Que história é essa? Ninguém pode questionar o trabalho do Diniz, pode o dele, o do Tite, o de Abel Ferreira, o de Antônio Oliveira, de qualquer um. Vamos ter daqui a pouco o jogo Vasco e Nova Iguaçu e Vasco. O Ramon Dias já tomou umas pancadas depois do jogo passado, porque o Vasco jogou muito mal, muito mal. E o Ramon Dias foi super elogiado, porque ele falou, o Vasco não vai cair, não caiu. Mas agora já mudou. E se hoje for eliminado, vai ser criticado. Se repetir aquela atuação patética que teve semana passada, o Léo Jardim fez 12 defesas. É o Nova Iguaçu, gente.
organizadinho. Bola na trave, 3 bolas várias vezes na trave, quer dizer, peraí, não pode jogar assim um Vasco contra o Nova Iguaçu. O Vasco tem que ser impor contra o Nova Iguaçu, não ser dominado como foi. E lógico que ele vai ser cobrado. Lógico que ele vai ser questionado. Esse é o trabalho do técnico. Não se trata de mandar embora, não se trata de falar que não serve, que é uma porcaria, mas existem os elogios e as críticas. O Fluminense não tem jogado bem, e isso faz parte do jogo. Agora fica essa coisa de querer, porque pautar a imprensa, vocês têm que falar isso. Não, tem que falar o que a gente acha que deve falar. Eu também discordo muitas vezes de muitas perguntas que são feitas em coletivas, especialmente aquelas que são para acariciar o entrevistado, acho que não é essa a função do jornalista. E muitas vezes é a grande maioria. E muitas vezes não são jornalistas. Tem vários aí no microfone que não são jornalistas e passam por jornalistas, mas não tem a menor noção de nada. Então isso também gera uma distorção. Mas se é alguém relevante, ignore. Se é alguém minimamente relevante, será que a crítica tem fundamento? De repente tem fundamento. Pode fazer sentido. Pode fazer sentido. O Fluminense fez um jogo muito ruim na derrota 2-0 e ontem não foi um bom jogo. Ele ontem minimizou o fato do Fluminense não chutar nenhuma bola do gol. Gente, você é o técnico de um time que tem a bola a maior parte do tempo. O seu time em 2 jogos não chuta uma bola na direção do gol adversário, é mérito do adversário, mas é demérito seu também. Como é que você não consegue chutar a bola no gol? 2 jogos inteiros, um clássico. E ele minimizou isso. O torcedor do Fluminense, a não ser o dinizista feroz, aquele que qualquer coisa que ele disser, ele concorda. O torcedor do Fluminense, não do Fernando Diniz, ele está incomodado com isso. Porque o Fluminense tem condições de fazer mais. Então, não pode ser por aí. Essa é uma crítica absolutamente construtiva que eu estou fazendo aqui. Eu tenho nada contra ele, gosto dele. Acho que ele... Até falo isso porque eu acho que ele está, na minha visão, posso estar equivocado, num caminho ruim, de muito questionamento, muito nervoso. E tipo assim, ganhei a Libertadores, agora... reclamando do árbitro o tempo todo. Aí, essa questão... Aí o André... Mauro, eu vou te devolver, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Pode falar. O André meio que reproduziu isso ontem. Quando ele chegou para a repórter, disse, não, vocês têm que falar sobre isso. Não é você que tem que falar, André, você tem só que responder. Ou então você fala, não quero dar entrevista. Ok, outro dá entrevista, outro aparece. Aí é problema da assessoria de imprensa do clube, que vai ter que... Ele foi escolhido para falar, ele está falando pelo Fluminense, para o torcedor do Fluminense. Depois de uma eliminação do Flamengo, o torcedor do Fluminense, não do Diniz, tá? Ou do André, porque tem torcedor de jogador, torcedor de técnico, tem isso também. Ele certamente quer saber o seguinte, por que vocês foram eliminados? Por que vocês não ganham o Clássico? Porque ele já saboreou a Libertadores e a Recopa. Ele quer mais. É óbvio que ele quer mais, é evidente. Você acha o quê? Que o cara vai ao Maracanã para ver derrota? O cara para ver o jogo? Não, ele quer ver vitórias. Isso não acaba. Isso é assim, claro que as cobranças e os questionamentos, eles têm que ser proporcionais. Da mesma maneira que a gente até falou aqui outro dia, do exagero de comemoração em certas situações. Como a Supercopa, que eu falei aqui, tem muito São Paulo, você disse que não vale. Não falei que não vale nada. Chorou. Eu não falei que o Vampeta falaram, pode chorar. Não falei que não vale nada. Eu não falei que não vale nada. Tem gente que distorce. Nunca falei isso. O que eu falei, já falei outras vezes. Quando o Flamengo ganhou, quando o Palmeiras ganhou, quando o Atlético ganhou, a Supercopa não é um título para você ficar ali copiosamente chorando, emocionado que ganhou, porque é uma coisa menor. Como a Taça Guanabara, que não ganhou agora, pô. Os caras comemoraram ali moderadamente. Se tivesse gente chorando que uma Taça Guanabara, eu falaria que tá de sacanagem. Se fosse dos anos 60, 70, até entenderia. Era um título importante, não é mais. Né? O Carioca mesmo, o cara vai ganhar o campeonato, o cara vai chorar. Faça-me um favor, não tem que chorar. Se ganhar a Libertadores, o brasileiro, de forma emocionante, até entendo que o cara se emociona, que é um desafio, né? É uma conquista difícil, você lutou por aquilo e tal. Agora, esses time grande, enfim, como eu vejo, eu acho que... Mas não é só o Diniz, não, virou o Fluminense está assim. E repare, a beira do campo, o tempo todo pressionando o árbitro, e a questão das faltas, que eu acho que é muito contraditória, para quem tanto reclamou de falta no ano passado. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, né? E aí a gente vai ficar na rádio, na TV e no YouTube seguindo o debate aí sobre essa situação do Diniz, do André. De volta à rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, TV e YouTube. Flávio, tem esse questionamento do Mauro, né? Onde ele fala, realmente, não dá pra ficar preso no passado. O Bruno já entende essa revolta do Diniz, porque, acabei de ganhar a Libertadores, o título mais importante da história do Fluminense. Aí agora, mas também é um número bem negativo. 13 clássicos sem vencer. São 4 derrotas consecutivas pro Botafogo, né? E um empate. Pro Flamengo já são 7 jogos sem vencer, contra o Flamengo. 2 eliminações. É um Fluminense que já passa por um momento complicado ou não? Tem razão o Diniz em ter essa revolta? A gente tem essa declaração do Diniz? Vamos ouvir. Vamos ouvir aí essa declaração do Diniz, onde ele ficou brabo, ele ficou revoltado com toda a situação. Outra revolta dele. Quiseram falar que não pode jogar Ganso e Renato Augusto juntos.
Isso é uma palhaçada. Isso eu acho que no outro jogo ele errou. E ele ficou brabo. Acho que aquele jogo ele errou. Falar isso. Ganso e Renato junto vai ser difícil. Não, ele ficou brabo. Agora querem falar que isso é uma palhaçada. Podem sim, né? Eu não sei se alguém falou que era uma palhaçada. Palhaçada não é, claro, mas... Não, o Diniz. Eu lembro que ele ficou bem revoltado. Eu não sei se alguém disse isso. Agora... Não. Ele falou que dizer que Renato Augusto e Ganso não podem jogar juntos, que começaram a falar, isso é uma palhaçada. Não, eles podem jogar juntos, mas não funciona. É só isso. Poder pode. Ele pode colocar quem ele quiser em campo, mas não funciona. E não funcionou. Foi uma das razões pelas quais o time dele foi totalmente dominado. O De La Cruz chegou a dar uma entrevista e falou, tinha muito espaço, não sei o quê. Tinha, claro. Porque é só olhar as características dos dois. São veteranos, não são jogadores muito combativos. Então você deixa o meio campo meio vazio ali. E assim, e não criaram nada também praticamente no jogo passado. Aí que tá. Eu acho que é uma dificuldade até de reconhecer, cara, eu não escalei bem o time. Não escalei bem o time. O Fluminense também não jogou nada ontem. Jogou o que ontem? Ontem parecia que tinha se classificado. Não jogou bem. Não jogou bem, jogando isso não vai a lugar nenhum. Gente, o Fluminense não chutou uma bola no gol do Flamengo, 2 jogos, isso é um absurdo. Do ponto de vista do Colo, isso é um absurdo. É o que eu vejo. Né? Ganso e Renato vai ser numa circunstância muito especial, assim. E ele ficou brabo. Tipo contra a LDU, tava... Momento do jogo, momento. Aí botou os dois juntos ali, botou o Douglas Costa também, o Marcelo, mas o Ganso e o Renato juntos, assim, várias vezes. Uma vez ou outra pode, de acordo muito com a circunstância, assim. Jogo que você sabe que você vai ter, sei lá, 80% de posse, o adversário vai ficar lá atrás. Mas normalmente vai ser muito difícil. Vamos ver aí, o desabafo do Fernando Diniz, que ele ficou brabo ontem com os questionamentos aí de 13 clássicos sem vitória do Fluminense. Eu acho que o Fluminense hoje foi um time, tem 3 coisas que acho que resume bem a equipe: um time solidário, com fome e corajoso. Então esses 3 grandes jogadores voltaram hoje, que eles que estavam fazendo falta e que fizeram muita falta no jogo passado. Não foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte. Horroroso, os caras vão no mais fácil para falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar isso aqui tá errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeão da Libertadores, foram campeão da Recopa, ficou em 7º, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso, tricolor, que fica assim, com um blogzinho, achando que tá falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas, pô. Por que você não fala hoje, então? Quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinhos na lateral? Então sustenta. Espera uma coisa, porque é coisa fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro. Comentarista de resultado, engenheiro de obra pronta. A vida ruim, né? Viver assim. A vida ruim sem firmeza, sem coragem. Só fica aproveitando. Aí a torcida começa a ir bem aqui, às vezes, perguntar aqui e fala assim, em nome da torcida. Como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. Ainda bem que a gente tem a torcida, porque a torcida, tem muita torcida do Fluminense que reconhece que o time faz dentro do campo e não passa pelo crivo e por essa membrana de blog e de imprensa. Tem muita gente que vê e assiste. Todo mundo, a gente teve um monte de problema no jogo passado. Os caras ficam sendo do Ganso com o Renato Augusto. E assim vocês ficam tentando, fica tentando arrumar crise. E se acha, e tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense. Quer que o negócio afunde para poder assim ganhar like, ficar falando besteira e fazer aquele tipo de comentário fácil. Vê se pega uma coisa assim, faz uma coisa mais consistente, uma coisa assim com mais ética, com mais moral. Não esse tipo de coisa ridícula. Depois vem aqui, depois quer ficar fazendo aproximação, fazer perguntinha bonitinha quando ganha título. Olha aí, ó. É um desabafo forte do Fernando Diniz. Agora, eu quero falar uma coisa também, né? Atacam muito esse negócio de blogueiro, de youtuber. E eu tenho o meu canal no YouTube também, então eu vou falar. Por que liga pro que o youtuber fala? Pô, também tem gente que acha que tem muito treinador ganhando uma fortuna por aí que não merece ganhar. Tem isso também.
Não tô falando do caso do Diniz. Mas, pô, ficar falando também, blogueiro, youtuber, deixa o cara fazer o trabalho dele. Se é o jeito que ele ganha, se tem gente que gosta de assistir ao cara, tem isso. Porque se o cara tem audiência, é porque tem gente que gosta de assistir. E aí tá ficando uma situação que muito treinador, jogador, como às vezes não gostam de ser criticados, não gostam muito de canal, dessas coisas. Claro, tem alguns apelativos, às vezes até demais, tem. Mas se o cara faz, é porque ele tem audiência por isso. Agora, tem muito treinador, tem muito jogador que ganha uma fortuna e que também não entrega. Que poderia ficar falando, pô, vem cá, o cara ganha isso e não tá jogando nada, não tá treinando nada. Eu acho que não deve o treinador se preocupar com esse blogueiro. Flávio, Mauro, eu vi que você tirou o óculos também, se quiser falar. Se ele acha que essa pessoa é insignificante, pra que ele tá dando audiência pra essa pessoa? Porque a partir do momento que ele fala, as pessoas vão querer saber quem é, o que tá falando. Vamos lá assistir. Eu não sei se o Fernando Diniz, os jogadores, eles têm que dar ouvido se eles acham que isso não soma, Flávio Prado. Bom, você tá falando pro cara que pensa a meu respeito, o problema deles, não o meu, né? Exatamente. Eu tô muito admirado. Mas você não acha que ele tá dando muita atenção porque ele acha que não soma? Inclusive, isso. Eu não sei por que ele tá preocupado com isso. Sinceramente, as pessoas fazem seu trabalho, cada um faz do jeito que sabe, do jeito que acha que é ético, do jeito que deve, cada um tem a sua maneira de pensar, o que não quer dizer que você deva se influenciar por aquilo, nem que você deva tomar conhecimento. Se você achar a pessoa relevante, você vai ouvir. Eu faço isso, eu tenho algumas pessoas que eu ouço, que eu gosto de saber a opinião, até chamo, muitas vezes, até para trocar ideias e tal. E os que eu considero irrelevantes, eu não fico enchendo o saco, eu simplesmente... né? E também não tenho nada contra, cada um faz o que quiser, pode xingar, pode falar, não tô nem aí, inclusive é meu respeito, não me importa isso, nem um pouco. Eu acho que às vezes treinador, jogador, eles falam que não ligam, mas ligam pra caramba. Eu tava conversando com o Leandro Castão outro dia, ele falou que lá nas antigas, todos os jogadores viam o jornal pra ver as notas. O Mário Sérgio me falou. Pra ver as notas que eles ganhavam. E aí eles falam, a gente nem vê isso. Você sabe como é que eu fiquei comentarista bem conhecido aqui na Jovem Pan? Como? Porque eu dava nota 8.1, 7.4, 5.3. O cara, porra, por que você faz isso? Pra encher o saco. Pra encher o saco, ora, bora. Por que eu fazia? Para os caras ficarem, sabe, usar um termo, o cara fica puto. Aí o cara quer, vou ver a nota daquele cara, e não dava 10 nunca. 9.8, assim. E os caras ficavam loucos. Mas você acha que ele tem motivo, Flávio, pra estar irritado desse jeito? Eu não sei o que ele ouviu, mas eu não ouviria. Se ele me perguntar... o que ele ficou revoltado aí é que falaram que Ganso e Renato Augusto não podem jogar juntos. Eu acho isso. O que também. O Bruno, eu também acho. que é amigo pessoal do Fernando Diniz, que entende pra caramba de bola, falou aqui. Eu também acho. Ele acha que eles não podem jogar juntos. Eu também acho que não pode jogar juntos, mas acho que ele é o técnico e ele que tem que colocar ou não colocar, assumir a responsabilidade do que tiver certo ou tiver errado, e o que as pessoas pensam a respeito não tem a menor importância. Como você falou, o Bruno é amigo dele, entende futebol e tal. Você também. Eu também. Mas é a opinião nossa, não é a dele. Ele ganha para fazer o trabalho, não eu. Eu só tenho a minha opinião. Eu não colocaria os dois juntos nunca. Mas ele coloca, ele já ganhou muito por esse tipo de filosofia, já perdeu muito por esse tipo de filosofia. Não tem importância isso. Sinceramente, eu acho uma bobagem os caras se preocuparem com isso. Se eu fosse treinador... eu não daria menor... Eu acho chato isso também. Eu acho chato porque, eu sou um cara que eu admiro o Diniz. Até já falei isso pro Bruno, pra você, até como pessoa. Eu acho que ele parece um cara muito gente boa. Ele é mesmo. Eu não conheço. Preocupado com os jogadores, como seres humanos. Mas, tipo assim, eu acho chato a pessoa que não aceita a crítica. Eu não sei porquê. Ninguém aceita, ninguém gosta. Tá bom, mas ele tá numa profissão que ele sempre vai ser precisa se preocupar com isso? Por que ele tem que assistir isso? Eu não entendo por quê. Tem os caras que... Vaidade, será? Aí é vaidade do ser humano. O cara tem que considerar os que ele... Ele tem um assessor de imprensa, imagino que tenha. E aí, essa pessoa... os caras que eu considero que você deve... Você que me passa alguma coisa desse. O resto não me interessa. Pronto. Se houver uma ofensa pessoal, um processo, então acabou, tá tudo certo. Realmente, sabe, é como eu ajo comigo. Eu não me interessa. O que as pessoas pensam a meu respeito é problema delas, não é meu. E as opiniões que me interessam, eu vou atrás, eu procuro saber, eu me informo, eu leio bastante, eu procuro estar bem informado de tudo que é possível fazer. Mas eu não dou a menor importância. Não sei quem falou disso. Pô, mas não sei quem, eu vou me preocupar com não sei quem, pô.
É muito assim. Ó, eu não sei porque que ele tá preocupado com essas opiniões, sinceramente. Antes da gente falar da polêmica, do lance do gol anulado do Pedro, eu vi que o Mauro tirou o óculos uma hora, não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu vou ler aqui o que o Mauro falou do André, que a gente mostrou o Fernando Diniz, e o André, o desabafo que ele faz é o seguinte, a gente não pode mostrar aqui, né, Kaique? Eu tenho que ler? Tá, o desabafo é o seguinte, agora teremos uma mini pré-temporada. Vocês estão falando tanto, aí é ele criticando a imprensa de novo. Vocês estão falando tanto que a gente vem de 13 clássicos sem vencer, mas esquecem de falar que somos os bicampeões estaduais. Acabamos de ser campeões da Libertadores. Voltamos, treinamos 5 dias e fomos campeões da Recopa. Vocês falam muito do lado negativo. Tem que falar do trabalho que vem sendo construído. Diniz assumiu o time no Z4. Fomos terceiros colocados no Brasileiro. E no ano passado, campeões da Libertadores e do Estadual. Nossa equipe estreou de verdade nessa segunda partida. Pecamos muito no primeiro jogo. Foi essa a revolta do André. Na verdade, é um time que é o atual campeão da Libertadores e que não está sabendo administrar a crítica porque acham que ainda estão merecendo aqueles elogios por terem conquistado o título mais importante da história do Fluminense. E aí gera-se todo esse debate, mas eu acho o seguinte, eu acho que vai sempre ter a crítica e, como disse o Flávio Prado, ele tem que fazer o trabalho deles, eles têm que fazer o trabalho deles independentemente disso.